A minha pergunta para você hoje é muito simples. Será que você tem tratado o prazer como prêmio de consolação? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está assistindo ou vendo. Eu sou a Ina Marçom, eu sou escritora, mentora de mulheres, criadora de conteúdo. Talvez, se você ouvir um barulho de fundo, a gente vai ter participação especial do vento hoje, que eu espero que o microfone isole, mas se ficar um fundinho de vento é porque hoje, aqui nesta casa, eu moro na Praia do Rosa, né, em Santa Catarina, e às vezes, gente, a ventania aqui é uma coisa surreal. E é isso, né? Eu fui me inserir no meio da natureza, eu preciso respeitar o tempo e a vontade da natureza. E você vai respeitar junto comigo, porque não temos outra possibilidade. O assunto de hoje é um dos mais importantes que eu sinto que a gente pode tratar, e já tratou talvez neste podcast, e até nas temáticas que eu costumo trazer de conteúdo para a gente refletir sobre a vida. E não só refletir, mas como também colocar em prática, porque eu trabalho com mulheres, eu sou mentora de mulheres, onde a gente trabalha postura e comunicação. Isso significa que a gente trabalha tudo que eu compartilho com vocês aqui internamente e aprende a alinhar para o externo, para que seja visto e percebido aquilo que a gente está construindo dentro. E é para o outro isso, Ina? Não. É pra gente, para que a gente conquiste os nossos objetivos, sejam eles profissionais, sejam eles pessoais, certo? E por que falar de prazer? Porque eu sinto que a gente tem uma relação muito problemática com o prazer. E tudo começa com o fato de que você sente culpa por descansar. E eu sei que eu posso afirmar isso com todas as letras, sem precisar te perguntar. Porque todas as pessoas que eu converso ou sentem muita culpa em descansar, ou estão se trabalhando para parar de sentir culpa em descansar. A gente vive num mundo acelerado, num mundo que cobra da gente a produtividade. E além de cobrar da gente a produtividade, a gente mesma se cobra a produtividade. Afinal de contas, no mundo que a gente vive, se a gente para, a gente não tem entrada de recurso, principalmente recurso financeiro, certo? Então eu entendo mesmo que às vezes esse discurso de pausar, de parar, você pode olhar e falar, mas como que eu vou pausar e parar se eu tenho conta para pagar? Inclusive as mães que me ouvem, né? Não, gente, eu tenho boca para para alimentar, não tem como eu pausar. E aí nos momentos que de repente você tem um tempinho, fica aqui atrás na sua cabeça aquela sensação de que você não deveria estar parada. Ou no momento em que você sai para se divertir e aí você vai gastar o seu dinheiro num restaurante que você, putz, queria muito conhecer, num cinema, você sente aquela pontinha de culpa falando, putz, será que eu deveria estar gastando esse dinheiro? Será que eu deveria mesmo estar aqui? Será que não era melhor eu ter pedido uma pizza em casa? Ou melhor, será que não era melhor eu ter feito um macarrãozinho, um miojinho para economizar? E aí chega um dia que de repente você trabalhou pra caramba, normalmente uma sexta-feira, você tá super cansada, exausta, você vai lá, abre o seu vinho, e eu vou falar vinho porque eu amo vinho, abre a sua bebida favorita, toma aquele primeiro gole e fala: Meu Deus, eu mereço. Ou você vai lá, come um doce muito gostoso e fala: Ah, eu mereço, porque eu segui tudo direitinho na minha dieta. Hoje eu mereço comer um doce. Hoje eu mereço tomar uma taça de vinho. Hoje eu mereço ficar rolando o feed do Instagram sem ter hora para sair porque eu tô muito cansada. E aí eu tenho uma péssima notícia para te dar, porque quando você está nessa relação com o prazer, você infelizmente não sabe o que é prazer. O que você está fazendo é compensar a falta de alegria, de conexão com a sua vida, com pequenos gatilhos de satisfação. Então, eu sou uma pessoa que adora muito tomar um vinho, eu amo açúcar, e eu já tive uma relação muito insalubre com o doce. Eu era o tipo de pessoa que quando eu queria comer um doce, era assim, sai da minha frente que eu preciso comer um doce. Eu virava um bicho. Eu tinha que comer um doce, nem que fosse açúcar, nem que fosse, normalmente era achocolatado, tipo Toddy ou Nescau com um pouquinho de água, de tanta necessidade que eu tinha de comer um doce. E isso, na verdade, o que eu estava tentando fazer era preencher uma falta
ou me dar uma injeção de ânimo e de prazer imediata, porque a minha vida não estava me trazendo isso na rotina. E acho que o nosso maior desafio enquanto pessoas adultas, enquanto mulheres adultas, é justamente encontrar prazer, encontrar momentos gostosos, prazerosos dentro do nosso dia a dia, sem que a gente precise justificá-los. Porque quando a gente para tudo na sexta-feira e fala, vou tomar uma cervejinha porque eu mereço, eu estou justificando o prazer. E talvez isso venha de um imaginário coletivo, ou de um senso coletivo de sacrifício que a gente tem, seja por conta da religião, seja por conta da nossa cultura. A nossa cultura brasileira, a gente valoriza muito aquilo que é árduo, as pessoas que trabalham muito e trabalham duro e que sofrem e que se sacrificam. Isso é muito valorizado na nossa cultura e a gente pode ver isso na mídia, os programas que mais fazem sucesso, as coisas que a gente cresceu assistindo, as histórias de superação. Então, se você tá tranquila, supondo que você está tranquila, você pode descansar agora, é como se fosse uma afronta para sua cultura, para a maneira como você foi criada. Até porque, até pouco tempo, se você tivesse tempo, alguma coisa você estava fazendo errada na sua vida. E até hoje, sabe quando a gente comenta para uma pessoa que, por exemplo, tá lá na rede social e aí ela viu um post seu que ela não gostou, ela foi lá e te tacou um hate. E aí a primeira coisa que você fala é: ih, essa aí tá sem louça pra lavar. Essa aí tá com tempo. E a gente usa o estar com tempo de maneira muito pejorativa, porque a gente se vangloria de não ter tempo. Esses dias eu tava ouvindo um podcast chamado Tudo Que Importa, que é da Beatriz Guaresi, do Beats to Brands, e ela estava entrevistando Amanda Graciano, que é especialista em estratégia e inovação, e elas estavam falando exatamente sobre essa glamourização do não ter tempo. A gente se vangloria de não ter tempo. A gente se sente é, mais interessante, mais importante, eu acho que essa é a palavra melhor. A gente se sente mais importante quando a gente não tem tempo. Falar pro seu amigo, pra sua mãe, pra quem quer que seja, que nossa, tá uma correria, nossa, minha vida tá muito corrida, você tem a sensação de que a pessoa vai te ver com bons olhos, de que a pessoa vai entender que você não é uma qualquer na vida, que você tá dando tudo de si, sabe? Para conquistar as coisas que você deseja. Nisso, a gente vai alimentando cada vez mais essa cultura da utilidade e, obviamente, isso pode tranquilamente levar você, eu e todos nós a um burnout. A cultura da utilidade é aquela que a gente não pode simplesmente existir. É aquela que, para a gente existir, a gente precisa ser útil de alguma forma. A gente não pode simplesmente parar e contemplar a natureza. Aquela contemplação precisa ser útil para a gente de alguma forma. E aí a gente transforma tudo numa indústria e num mercado. Então, hoje em dia, a indústria do bem-estar está crescendo muito. Eu vou fazer uma crítica aqui, mas eu acho ótimo que ela cresça, porque já que é para tudo virar indústria, que vira indústria é algo positivo. Mas a gente acaba transformando coisas muito simples que deveriam ser naturais pra gente, como tomar água, se alimentar bem, fazer um exercício físico, meditar, em produto. A gente transforma num estilo de vida que a gente sonha em viver e a gente transforma em algo com utilidade. Então, se eu estou parada aqui contemplando, é porque eu preciso alimentar a minha energia criativa. A gente vai se dar justificativas para fazer o natural para uma vida humana. Se você parar para reparar a natureza, os animais, eles simplesmente existem. Eles estão ali vivendo a vida deles. A natureza, ela simplesmente está ali, né? Vivendo a vida dela. Claro que cada um tem a sua função, claro que cada um tem a sua utilidade, mas ninguém tá querendo correr mais do que o outro. Tá todo mundo cumprindo o seu papel. A gente é um pouco alheio a isso, apesar da gente fazer parte da natureza. A gente não se contenta em simplesmente cumprir o nosso papel. A gente quer mais. A gente quer muito mais da vida. A gente quer ser destaque. A gente quer liderar. A gente quer estar à frente, a gente quer ser melhor a todo momento e a qualquer custo.
E não me leve a mal, não entenda a mal, eu falo de autoliderança, eu falo sobre a gente protagonizar a nossa história, meu trabalho é sobre isso, né? Sobre você se posicionar, ocupar o seu lugar. Mas eu quero que você entenda que esse ocupar o seu lugar não é ocupar o seu lugar a qualquer custo e numa maluquice de que você tem que ser útil, perfeita e produtiva o tempo inteiro. Até porque você que me ouve, pelo menos a maioria da minha audiência, é mulher. E mulheres são cíclicas. A gente tem um ciclo, pelo menos a maioria das mulheres, as mulheres cis, a gente tem um ciclo menstrual que dita o nosso ritmo, o nosso humor, o nosso ânimo mês a mês. E se você for uma pessoa que parou para investigar o seu ciclo, como eu, você vai perceber como cada mês é um. A gente tende a generalizar. Ai, TPM, eu fico irritada e com vontade de comer doce. Nananina. Se você parar para se tornar presente no seu ciclo, você vai perceber que cada TPM é uma e cada TPM te conta como foi o mês anterior. Isso para mim foi uma grande virada de chave. Perceber como cada TPM me dizia o que eu tinha oprimido, o que eu tinha me forçado, o que eu tinha carregado de maneira pesada e o que eu tinha transformado em leveza durante os 28 dias anteriores. O ciclo é um oráculo se a gente para ouvir direitinho. E se você não menstrua, você pode transformar os ciclos lunares em oráculos. Como que você viveu esses 28 dias? Você não necessariamente precisa passar por essa oscilação hormonal para perceber as suas oscilações de humor, de disposição e de vida. Você pode também fazer isso de maneira de fora para dentro. É que quem consegue fazer isso de dentro para fora é mais, eu vou pôr entre aspas, fácil, porque a gente já tem um marcador ali muito certinho, né? Que facilita na hora de perceber essas coisas. Eu comecei a perceber que existiam TPMs em que eu não tava nem um pouco irritada, que eu tava super tranquilona, na verdade até com mais energia. Tinha uns picos de energia, assim, do nada. E tinha TPM que eu tava realmente muito irritada, e tinha outras que eu tava muito triste, tinha outras que eu tava feliz, tranquila. Tudo dependia de como eu tinha vivido aqueles 28 dias anteriores. E eu acho que isso serve como uma metáfora para a vida no geral. Para a gente não sentir culpa no momento de pausa, porque uma TPM ela é um momento que exige a pausa para a gente, porque a gente vai preparar o nosso ciclo, para a gente não se sentir culpada, irritada, nervosa nos nossos momentos de pausa, percebe o que você tem feito antes de pausar. Isso é muito precioso. Como você tem lidado com a sua rotina, com o seu dia a dia, com o seu trabalho, com a sua vida antes dos momentos de prazer, antes de parar para descansar? Porque eu vou te dizer uma coisa que o teatro me ensinou. São várias, né? Mas uma delas. O que a gente faz no ensaio, a gente faz na estreia. Eu repito isso para todas as minhas mentoradas porque foi um grande ensinamento do teatro. Se você acha que não cultivar a sua relação com o prazer no seu dia a dia normal vai te fazer, na hora que você sentar para tomar um vinho, para, sei lá, virar uma chave e de repente você tá sentindo e você tá se sentindo estupidamente feliz, isso não vai acontecer, você está se enganando. Se você não ensaia o que é sentir prazer durante todos os seus dias, dificilmente você vai desfrutar quando a hora de descansar, relaxar e se divertir chegar. E mais, se você não usa a sua rotina, a sua vida, o seu dia a dia para descobrir o que te dá prazer, todas as vezes que você for buscar, você vai buscar pelos olhos do outro, por aquilo que o outro te diz que é gostoso e interessante. Por que você busca prazer onde você busca? É onde realmente te dá prazer? Ou é onde te disseram que é mais fácil, rápido e direto de você conquistar? E isso, claro que vale para a energia sexual. A gente tem falado muito durante esses anos aqui sobre o prazer feminino e sobre como você entender o seu corpo sozinha, você com você mesma, te faz entender melhor o seu corpo quando você estiver com outra pessoa ou outras pessoas, e aí vai do seu gosto, do seu desejo, da sua vontade, tá tudo certo. Mas vai te fazer entender melhor como se entregar para aquele momento se você souber e puder se entregar a si mesma. E
isso deveria ser tão básico e tão natural, porque quem melhor do que eu mesma para conhecer os caminhos do meu corpo? Quem melhor do que eu mesma para saber o que me agrada e o que me desagrada? Quem melhor do que eu mesma para saber como eu estou me sentindo naquele momento? Não é o outro que define, sou eu, porque eu habito esse corpo. Eu sei o que esse estímulo está provocando em mim. Eu sei o que esse gole de vinho provoca no meu corpo. Quantas foram as pessoas, principalmente antigamente, né? Antigamente parece que foi muito tempo atrás, mas ontem mesmo, que começaram a fumar, por exemplo. Minha mãe me contou que quando minha mãe não fuma, ela fumou muito pouco na vida dela, muito pouco. Mas quando ela era adolescente, ela resolveu fumar por quê? Porque todo mundo fumava, porque era símbolo de rebeldia, de independência. E aí você quer sentir um gostinho da independência, da autonomia, de ser adulta. E aí você insiste em algo que é horrível, mas que depois se torna um hábito. Porque hábito, gente, a gente constrói. E começa difícil, mas depois a gente se habitua, porque se tem uma coisa que o ser humano é adaptável. Pode ver a academia. Você começa sofrendo para correr 1 minuto. De repente você tá correndo meia hora. De repente, se você for assiduamente treinar, você sabe. Mas você tá correndo meia hora e nem tá sentindo. E isso a gente consegue com hábitos bons, mas a gente também consegue com hábitos ruins. Por exemplo, o cigarro. Minha mãe falou não gostava, ela não gostava do gosto, dava enjoo, dava tontura, e ela foi insistindo, 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 até que o corpo começou a se acostumar e a querer, porque aí se torna um vício. A primeira vez que eu experimentei cigarro foi em cena. Como atriz, lá no teatro, eu fazia uma personagem que fumava. E aí eu tive que. Meu professor falou: fura o filtro do cigarro com um brinco, faz um furinho, porque a hora que você for puxar a fumaça vai sair por esse furinho, você não vai ingerir tanta fumaça. E eu fiz isso. Realmente aliviou, porque no primeiro dia de ensaio eu passei mal o dia inteiro. O gosto me deu tanto enjoo, eu fiquei tão zonza, que eu fiquei o dia inteiro passando mal. E eu pensava, gente, por que insistir em algo que a hora que eu coloco pra dentro do meu corpo rejeita de todas as formas possíveis? Por que insistir? Porque aquilo é um símbolo de algo. Me disseram que se eu tiver este palitinho de papel entre os meus dedos, eu vou parecer mais interessante, mais descolada, mais independente. Vai ser um símbolo da minha liberdade. É uma coisa pra gente parar pra refletir, porque se adaptar ao seu corpo vai. E por que que você tem tanta facilidade em se adaptar a algo que não necessariamente vai fazer bem pra ele, do que em atravessar um momento desafiador para se adaptar a algo que vai fazer bem? Então vamos supor que você queira parar de beber agora. Ah, é muito desafiador parar de beber, porque é muito social, todo mundo bebe, e aí a gente tá lá e não sei o que, blá blá blá. Vai ser muito difícil. Tá, vai ser realmente porque talvez você já tenha o hábito, mas vai fazer bem pra você, vai ser melhor pra você, o seu corpo vai te agradecer. Por que não atravessar esse momento de desafio para eu ter uma melhor qualidade de vida depois? Aí é que mora a questão do prazer. A gente quer o prazer de maneira imediata e instantânea. A gente quer algo que nos faça sentir alegria e bem-estar imediatamente. A gente não quer construir uma sensação contínua de bem-estar. Uma vez, eu não sei se eu falei nisso em algum episódio aqui do podcast ou se foi numa newsletter, que uma amiga minha disse: eu acho que ninguém é feliz, né? Realmente, assim, 100% feliz. Aí eu falei: eu discordo. Eu me acho feliz. Eu realmente acho que eu sou feliz. Eu tenho momentos de tristeza, momentos de, sei lá, de estresse, de raiva, momentos em que eu olho e falo, nossa, acho que eu não tô gostando das coisas à minha volta, mas eu sou feliz. Eu não achar que o dia tá legal, que minha vida tá legal agora, que eu tomei uma decisão boa, não faz de mim automaticamente uma pessoa triste, porque a felicidade não é condicionada a um resultado. A felicidade é um estado contínuo interno que eu alimento todos os dias com as escolhas que eu faço para minha vida. E essas escolhas, quanto mais conscientes, melhor. E isso não significa que eu não vou errar. Só que quando eu errar, eu vou entender que aquele erro não faz de mim uma mulher infeliz, faz de mim uma mulher viva, que comete erros e que tá tudo bem.
e que eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou, enfim, me sentir mal, mas eu vou levantar e vou seguir minha vida porque eu estou comprometida em viver a minha vida e não em buscar pequenos prazeres efêmeros e momentâneos, porque eu mereço. Aí, olha essa noção distorcida de merecimento. Você merece se sacrificar a semana inteira, não ter tempo para nada, sofrer, ficar estressada para chegar no final de semana, enfiar o pé na jaca, comer tudo que você quer, beber tudo que você quer, chegar no domingo à tarde, tá um saquinho de ressaca ambulante, sofrendo com toda a intoxicação que você jogou para dentro, para começar os mais 5 dias em algo que você não gosta e esse ciclo interminável. A maioria das pessoas vive dessa forma, você já parou para pensar? Olha a sua volta, a maioria das pessoas vive dessa forma, se anestesiando aos finais de semana para dar conta de viver os 5 dias da semana bem. Quer dizer, eu acho que a gente nem pode falar que aquilo é bem, porque ninguém vive bem esperando para chegar um momento em que você vai se alienar completamente de si para poder dar conta da vida. É como se a gente não quisesse mesmo estar presente, porque parece que estar presente é viver esses 5 dias de tortura, onde você trabalha onde você não gosta, onde você está num relacionamento que não necessariamente você gosta, onde você mora num lugar que você não gosta, você está vivendo sua vida cegamente porque tem que viver. E eu não acho que todo mundo deve empreender e sair vivendo a vida. Eu não acho que é essa a solução. Vende-se muito que a solução é você virar, então, empreendedora e tomar conta do seu tempo e tomar conta da tua vida. Para mim, foi uma excelente solução. E todas as mulheres que desejam ter essa como uma solução, eu dou super boas-vindas aqui no meu hall de mentoradas. Mas, de repente, essa não é a sua vontade. E independente de você trocar CLT por empreendedorismo, se você não desperta a sua autoliderança de dizer que você, dentro da sua vida, vai fazer aquilo que te deixa feliz todos os dias, não interessa onde você está. Você vai reproduzir um padrão. Eu posso empreender, sair do CLT, gerir o meu tempo, só que no meu tempo livre não me permitir ter tempo livre. E aí eu trabalho 24 horas por dia, afinal de contas eu trabalho de casa, quem faz os meus horários sou eu, então eu vou trabalhar 24 horas por dia, vai chegar no final de semana, ou eu vou estar trabalhando também, eu vou trocar o chopp e o chocolate por trabalho, e eu vou ter um burnout de todo jeito, porque não é onde você está, é a maneira como você enxerga a vida. E aí é muito importante a gente entender que não é viver uma vida só com prazer e, nossa, agora eu vou viver só para me fazer feliz. Sim e não. Eu acho que sim, você tem que viver para te fazer feliz. Você tem que fazer as escolhas que vão te fazer feliz. A sua meta de vida tem que ser feliz em todas as decisões que você tomar. Mas isso não significa que você vai viver, porque a gente tem a distorção de imagem de achar que viver para ser feliz é viver fazendo só o que eu quero. Eu vou fazer só o que eu quero, só o que eu quero quando eu quero, quando eu tiver vontade. Eu percebo muita gente em mentoria chegando no empreendedorismo com esse pensamento, porque como quer vir para empreendedorismo para ter mais tempo, aí quer fazer só o que quer. Não quer seguir estratégia, não quer fazer o que precisa ser feito, porque afinal de contas saiu de um CLT onde tinha que seguir regras e agora eu não quero seguir regra nenhuma. Não, não é assim que funciona. A vida adulta e a vida em sociedade tem regras. E a gente precisa saber quais são. E a gente precisa saber segui-las, até se a gente quiser subvertê-las. A gente primeiro precisa saber como elas funcionam. Se eu quero, como fala, confrontar uma metodologia, confrontar um sistema, deixa eu entrar nela primeiro. Deixa eu aplicar essa metodologia e ver o que funciona e o que não funciona para que eu crie outra. Deixa eu fazer o que precisa ser feito. Eu viver uma vida mais leve e feliz não significa abolir as responsabilidades e viver de brisa. Não é isso. Mas é entender que você buscar uma vida onde você tenha mais tempo para se relacionar consigo mesma, uma vida onde você encontre prazer diariamente nas suas atitudes e nas suas escolhas, não é algo fútil. Talvez tenham te dito que pessoas que têm muito tempo para não fazer nada, para comentar no conteúdo dos outros, é vagabundo. Né? Essa aí tá com tempo, lembra que a gente tava falando lá no início? Essa aí tá com tempo, essa aí, talvez tenham te dito isso e você não quer ter tempo livre.
Porque ter tempo livre vai te colocar no hall de pessoas que são julgadas como as pessoas que não têm nada pra fazer. E essas pessoas são mal vistas socialmente. Normalmente essas pessoas são artistas que realmente sabem da importância do ócio, da importância de ficarem parados. Inclusive, as grandes invenções, as grandes pinturas, as grandes coisas que a gente conhece, elas foram descobertas ou criadas em momentos de ócio. Se vocês pegarem Isaac Newton, o que ele estava fazendo quando ele começou a estudar a teoria da gravidade? Ele estava sentado embaixo de uma árvore. E aí ele ficou observando a maçã caindo. Dizem que não necessariamente a maçã caiu na cabeça dele, mas que a história é mais interessante assim. Mas enfim, ele estava observando. E aí, por observar, ele começou a pensar: ué, todas as coisas caem pro chão. Por que, que todas as coisas caem e não flutuam? E aí ele foi estudar e descobriu a teoria da gravidade. Então, assim, ele estava parado, contemplando. Se a gente não contempla e não tem um tempo de dar uma folga para o nosso cérebro, como é que a gente vai ter novas ideias? Como é que você vai criar algo interessante se você não tem tempo de parar e contemplar um pouco? Como é que você vai se conhecer mais se você não parar para se ouvir? Muita gente acha que vai se conhecer mais através dos exercícios de autoconhecimento e consumindo conteúdo de autoconhecimento. É só uma porta. É só uma porta, é só um empurrão. Eu consumo muito, eu adoro, eu leio livros, eu crio conteúdo sobre isso, eu adoro. Mas é só uma porta. Se você não pegar o que você ouve, o que você lê, parar e ficar com isso um pouco em silêncio, você com você mesma, entendendo como isso chega até você, como, o que isso te faz sentir, como você vai aplicar as coisas que você ouviu no dia a dia, dificilmente alguma coisa vai mudar. Você vai ficar com a cabeça cheia de conteúdo só. E sua vida vai continuar a mesma. Porque a gente não muda nada na teoria, a gente muda as coisas na prática. E a teoria, ela traz um conforto, porque a gente se sente útil. Se você está assistindo uma aula, você se sente útil. Se você está consumindo um podcast, alguma coisa, você se sente útil. Você se sente fazendo algo pela sua evolução. Mas você vai realmente fazer algo pela sua evolução a partir do momento que você parar, ficar um tempo consigo e colocar em prática as coisas que você ouve. Você vai realmente fazer algo pela sua evolução a partir do momento que você ousar descobrir como ter prazer na sua rotina. E eu confesso que isso fará milagres para você, tanto para sua sensação de felicidade, quanto para sua sexualidade, quanto para sua criatividade. Porque se você sabe o que te deixa feliz, o que te dá prazer, independente dos mecanismos externos, você tem uma força enorme. Você não depender da sexta-feira para ser feliz, minha amiga, você vai conquistar o mundo. Porque o que a gente faz é depender da segunda para corrigir o que tá certo e depender da sexta para ser feliz. E enquanto a gente depende desses 2 dias para dar um rumo na nossa vida, a nossa vida fica completamente sem rumo. Porque a gente está sempre esperando o dia certo para começar a dar um jeito. O dia certo para ser feliz. Aí não é assim que as coisas funcionam. Essa é só uma maneira de você viver buscando e desencontrada de si. É só uma maneira de você não parar para contemplar a sua existência e não parar para entender, uau, o que eu quero dessa vida. Eu gosto muito de dizer que eu acredito em reencarnação, mas essa vida, essa, como Inara, eu não volto. É só essa. Então, teoricamente, sim, só se vive uma vez, porque só se vive uma vez com essas oportunidades, com essas possibilidades, com essa carinha que você tem hoje, com esse corpo que você tem hoje, com esses recursos que você tem hoje. Aí sim só se vive uma vez. Você pode voltar como outra coisa, você pode voltar com outro gênero, segundo a espiritualidade. Você só vive como você nessa existência. O que você vai fazer dela? Você vai viver esperando a segunda para se consertar e a sexta para sentir prazer? E o que é segunda e sexta? Se a gente for mais fundo ainda. O que é? Porque se você ficar reparando, o dia, ele, né, acorda e dorme. Eu adoro falar que o dia acorda e dorme, tá? O dia acorda e dorme todos os dias. E teoricamente nada muda, a não ser o tempo, tá? Muda, às vezes tá sol, às vezes tá chovendo, mas é isso. Os dias voltam a existir todos os dias. Então, o que é o tempo? O que é a segunda? O que é fim de ano? O que é ano novo? A não ser uma ilusão
e uma forma da gente ter um pouquinho de controle perante a vida enquanto seres humanos. Eu acho que facilita, tá? Não tô demonizando o calendário, não. Eu acho que ele ajuda muito a gente. Mas eu também acho que se a gente não estiver atenta ao nosso tempo natural e à maneira como a gente deseja viver a nossa vida, ele pode nos escravizar. E eu não acho que é isso que a gente deseja aqui. Aqui, a gente deseja uma vida desejante. E uma vida desejante é uma vida em contato com os nossos desejos. E para entrar em contato com os nossos desejos, eu preciso sair da roda do hamster. Eu preciso sair da alienação. Eu preciso nutrir e cultivar uma relação comigo, com as minhas dores e com as minhas alegrias, com os meus prazeres e com as minhas frustrações todos os dias. Não dá para esperar a sexta-feira chegar para tomar uma taça de vinho e achar que seus problemas são resolvidos. É preciso que você se permita, diariamente, ter um momento consigo mesma que seja gostoso, onde você está deliciosamente presente consigo mesma e se dando algo, pouquinho a pouquinho, que eleve a sua autoestima, que eleve a sua vontade de viver, que eleve a sua força vital. Não espera sexta-feira para ser feliz. Não acha que prazer é prêmio de consolação, porque não é. Eu sei que fizeram a gente acreditar que é. E a gente tá aqui justamente para desdizer aquilo que nos disseram ontem, parafraseando bem tortamente Raul Seixas. Esse é o meu convite para você no final desse episódio. Se permita encontrar prazer diariamente na sua existência, porque estar viva é coisa pra caramba. Certo? Aqui embaixo na descrição do podcast e do vídeo vai ter a aplicação para minha mentoria, onde você vai conhecer um pouco mais dos detalhes e ter a oportunidade de agendar uma reunião gratuita comigo para a gente se conhecer, a gente conversar, eu entender o seu momento, te apresentar o meu trabalho com calma. Você vai encontrar a newsletter, você vai encontrar o Instagram. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, deixar o seu like, tanto no podcast quanto no YouTube. É muito importante para o crescimento dessa nossa comunidade, dessa nossa egrégora aqui, que eu tô muito feliz com esse ano, que a gente formou esse grupo aqui de mulheres maravilhosas. Eu sei que vocês ouvem, vocês me mandam mensagens e vamos crescer. 2025 é o ano do crescimento, então eu peço a ajuda de vocês para isso. Compartilhem esse episódio com quem você sente que vai querer estar aqui com a gente, que vai se contemplar com esse papo de hoje. E a gente se vê na semana que vem pro último episódio da temporada de 2024. Um beijo!